por que meu filho autista ainda não fala? Essa é uma das maiores angústias das mães atípicas. E se você quer entender como que a linguagem se desenvolve no autismo, fica aqui nesse vídeo. Esse atraso de fala é muitas vezes o que faz a mãe procurar um médico, procurar um fonoaudiólogo. E muitas vezes, quando essa criança chega, a gente percebe que na verdade não é só um atraso de fala. Existe um prejuízo da linguagem. Muitas vezes essas crianças elas nem compreendem aquilo que está sendo dito. As mães até podem achar que está tendo alguma compreensão, mas o que as crianças percebem inicialmente é a melodia, a entonação do que está sendo dito e não necessariamente existe uma compreensão verbal. Algumas comorbidades podem dificultar esse desenvolvimento da linguagem, como, por exemplo, a apraxia de fala na infância, que nas crianças autistas costuma ser até mais grave. Só que a apraxia de fala é um prejuízo da programação motora da fala. E nem sempre é isso que acontece. Está na minoria dos casos. O que a gente vê com maior frequência, na verdade, é a própria aquisição da linguagem. No autismo, ela é diferente. Existe um processamento que é chamado de um processamento Gestalt de linguagem. A criança ela processa não só aquilo que ela escuta, mas tudo o que tem à sua volta, o que ela vê, o que ela escuta, o cheiro, o sentimento que ela teve naquele momento. Então ela guarda tudo. E esse processamento ele tem níveis. Não é exclusivo das crianças autistas. As crianças neurotípicas também podem ter esse processamento de linguagem, mas a fase de ecolalias é uma fase mais rápida. O que a gente vê é que nas crianças autistas, essa fase de ecolalias ela é mais longa. Existe esse processamento. Não é nenhum diagnóstico, não é um CID, uma doença, é algo natural, só que nas crianças com TEA, ele tem um retardo, o desenvolvimento é lento, então elas terminam passando mais tempo com as ecolalias. E eu vou falar para vocês os níveis desse processamento. Nós temos praticamente 2 modelos de aquisição de linguagem. O modelo analítico é o que nós estamos acostumados a ver. O bebê, ele começa com aquela fase de lalação, e aí falando sílabas, depois ele começa a falar palavra, começa a unir 2, 3 palavrinhas, daqui a pouco está criando uma frase, e essa frase vai se desenvolvendo até ficar cada vez mais complexa e com um conteúdo gramatical completo. No autismo, o processamento gestáltico de linguagem ele é diferente. A primeira fase é a fase das ecolalias. A criança ela escuta uma música, um desenho animado, algo que alguém em casa falou e ela fica repetindo. No início pode ser um som, algo que ninguém entende, mas para ela aquilo tem significado. Então as ecolalias, principalmente a ecolalia tardia, é o início da comunicação da criança autista. Ecolalias comunicam. Então não existe isso de levar para terapia porque a criança está muito ecolálica e tem que tirar a ecolalia. Não, ecolalia é comunicação. Então perceba, porque muitas vezes o que a criança está falando, na verdade ela não quer dizer aquilo que está em palavras, mas ela quer demonstrar o sentimento. Então você pode achar isso não tem nada a ver com o momento, e ela falou isso, mas às vezes ela está querendo demonstrar o sentimento. Então elas começam com essa fase de ecolalia.
e no início ela nem entende de fato o que está falando. Então são blocos de linguagem, pode ser desde um som até uma música inteira, uma palavra, uma história. Por exemplo, o alfabeto. Tem criança que ela aprende ali o alfabeto inteiro, o bloco, ela fala tudo. Aí a mãe acredita que ela está compreendendo o alfabeto, mas ela pegou ali, aprendeu o bloco. Quando você vai, ela fala tudo. Só que se você for perguntar, aponta aqui para mim a letra C, a letra J, ela não vai saber apontar, porque ela não compreendeu o alfabeto. Ela pegou ali e aprendeu o bloco completo. E aí ela fala tudo, mas fala no bloco. Então, a segunda fase é quando essa criança ela já começa a compreender aquilo que está sendo dito. Quando ela começa a entender, ela vai começar a quebrar essas gestalts, que são as ecolalias. Ela começa a quebrar e aí uma frase que ela falava antes, ela quebra, fala metade da frase em uma determinada situação. Fala a outra metade da frase em outro momento. Depois ela começa a recombinar, pegar a metade de uma frase e somar com outra para passar a mensagem que ela quer. E aí, terceira fase, ela começa a se comunicar através de palavras isoladas. Ela combina duas palavras para dizer o que ela precisa. E isso vai aumentando, vai se desenvolvendo. No quarto estágio, ela começa a criar frases com 3 palavras, 4, coloca verbo. O quinto e o sexto, ela vai desenvolvendo, vai melhorando a gramática e ela vai ficando cada vez mais completa. Então, esse é o processamento de linguagem no autismo. É um processamento Gestalt. A criança percebe o todo e tem essa fase de ecolalias. As crianças começam a falar mais tardiamente, entre 6 e 8 anos de idade. Logo, a alfabetização também vai ser mais tardiamente e é imprescindível o acompanhamento com a fono para que ela possa dar suporte no desenvolvimento dessa linguagem.